Você já teve a sensação de estar vivendo um papel que não é seu? Como se a sua versão que o mundo conhece não fosse necessariamente você, mas sim uma coisa que foi meio empurrada, que aconteceu por causa das circunstâncias em que você vive? É como se às vezes as pessoas achassem que você é boazinha, outras as pessoas achassem que você é má, mas no final nenhuma dessas versões representa de verdade você. E se você já viveu isso, possivelmente você se sente um pouquinho perdida. Mas a questão nunca foi se você está perdido ou não. O que acontece é que você está tentando caber em uma categoria só. E nós, mulheres, não fomos feitas para caber. Nós fomos feitas para nos adaptar, mudar, renascer várias vezes nessa vida. Nós fomos feitas para carregar diversos arquétipos dentro de nós. E hoje eu quero te contar que as mulheres mais fascinantes que você conhece não cabem dentro de um arquétipo, e você é uma delas. Cada mulher tem uma combinação única, um trio pessoal de arquétipos que faz com que você seja excepcionalmente diferente. Esses arquétipos se adaptam ao seu jeito, à sua personalidade e possuem uma tendência maior a te ajudar a passar pelo mundo de uma forma só sua. Mas calma, antes de nós falarmos sobre esse trio de poder, você precisa entender o que são de verdade os arquétipos. E eu poderia trazer aqui uma explicação super detalhada, mas trazendo de uma forma simples, arquétipos são pedaços de diferentes universos que vivem dentro de você. São símbolos que atravessam culturas, gerações e até experiências. Quando você entende um arquétipo, você percebe que o arquétipo que vive em você também viveu na sua avó e nas mulheres que vieram antes dela. Ele pode ter mudado de nome, mas ele sempre esteve lá. É algo que todas nós carregamos. E você pode falar: ah, não, mas isso é esoterismo. Surpreendentemente, não é. É psicologia. E isso acontece porque a psicologia também estuda o nosso inconsciente, a nossa intuição. E arquétipo também é intuição. Sabe quando você vê uma mulher entrando em um lugar e na hora você sente que ela tem algo de muito diferente? Tem alguma coisa ali, um magnetismo, um mistério. E essa sensação que você tem, que você talvez não consiga colocar em palavras, é um dos arquétipos daquela pessoa se manifestando. Um arquétipo que vive em você também, mas que você ainda não aprendeu a ativar. E ao contrário do que te fizeram acreditar, você não tem que escolher um arquétipo só. Você pode e deve cultivar um trio de arquétipos. Um trio que descreva a sua força, a sua identidade. Um trio que se move com você, que cresce com você. Mas, Lilith, como eu sei qual é o meu trio? Bom, o seu primeiro arquétipo é a sua essência. É o arquétipo que nasce com você, que você tem desde que era bebezinha. Quando eles te olhavam e te definiam em uma ou duas palavras, seu arquétipo já estava ali. E é um arquétipo que vai aparecer para as pessoas mesmo que você tente esconder. Mesmo naquele dia que você esteja cansada, calada, de moletom, ele ainda vai estar lá. E ele não depende do seu look, da sua maquiagem, da sua postura. Ele não depende de um áudio que você escute para tentar ativar. Ele simplesmente é. Tem mulheres que têm o arquétipo da guerreira, que em silêncio você ainda sente aquela energia de poder, de bravura, aquele semblante fechado de alguém que não vai aceitar a besteira da vida. E tem gente que tem o arquétipo da inocente, que mesmo em silêncio você vê nos olhos daquela pessoa que ela vê o mundo como um lugar que pode ser bom, um lugar que vale a pena se ter fé e se acreditar. Tem gente que nasceu com o arquétipo da amante, apaixonada por todas as experiências que o mundo pode trazer para ela. Você terá mais de um arquétipo, mas tem aquele que é como você sente o mundo, e esse arquétipo é um só. O segundo arquétipo é a sua fase de vida. Ele vai mudar com o tempo, com os tombos e com os recomeços. Por exemplo, a Vitube sempre teve muito forte os arquétipos da donzela e da amante. Quando ela virou mãe, ela começou a entrar de cabeça no arquétipo da heroína, descobrindo a sua nova jornada, descobrindo quem ela pode ser.
agora que a vida dela mudou. Esse arquétipo pode ser ativado quando você se separa, quando você muda de carreira, quando você acha que chegou em uma idade que você tem que amadurecer mais, quando você termina uma formação, quando você sente dor. É um arquétipo que não vai te definir para sempre, vai só te moldar por um tempo. E quando ele não combinar mais com você, você troca. Tá tudo bem, você é cíclica. E por fim, o seu terceiro arquétipo, que é o arquétipo estratégico. Esse é o arquétipo que você usa como ferramenta. Você pode usar ele como escudo, você pode usar ele como espada, você pode usar ele como um holofote para que toda a atenção fique direcionada a você. É aquele arquétipo que você aciona quando você tem que fazer uma apresentação na frente de várias pessoas, quando você vai participar de uma reunião e precisa ser ouvida e se impor, quando você quer conquistar alguém, toda vez que você quiser passar uma forte impressão em alguma situação, esse arquétipo estratégico é o que você vai ativar. E ele funciona muito bem, mas ele cansa, porque ele exige muita energia de você, já que ele não faz parte da sua essência. Mas apesar disso, ele é muito útil quando bem dosado. Por exemplo, às vezes uma mulher tem um arquétipo da donzela, então ela parece muito jovial, mas ela está passando por um momento que é mais voltado para o arquétipo da sábia, então ela quer trazer uma força de imposição, mas as pessoas veem essa diferença entre o arquétipo que ela aparenta ser, que é o da donzela, e o arquétipo que ela quer ser, que é o da sábia, e acham que ela está sendo forçada, não entendem que é um momento da vida dela. Então ela decide estrategicamente se posicionar com o arquétipo da amante, que é um arquétipo um pouco mais sensual, um pouco mais maduro, um pouco mais sedutor. Até porque sedução é uma ótima ferramenta social. Para essa mulher, o arquétipo da amante vai ser muito cansativo, porque a essência dela é uma essência de donzela. Mas vai valer a pena utilizar esse arquétipo, porque ele vai ajudar ela a chegar onde ela quer chegar. Pensa na Megan Fox. A alma dela representa muito um arquétipo mais de sereia. Ela é muito magnética, misteriosa, tem um olhar hipnótico, uma beleza que te traz um pouco da ideia de que tem uma sombra, uma coisa meio trevas ali. Não é uma beleza solar. E se você notar, ela está atualmente passando por uma fase muito típica do arquétipo da rebelde. Depois de anos sendo considerada um sex symbol, ela começou a ir a público, contar histórias do que aconteceu, quebrar narrativas. Ela está reescrevendo a sua própria história, e isso poderia assustar. Tudo bem, ela tem a sedução da sereia, mas a rebeldia é algo que choca um pouco, porque é muito vocal, diferente de quem ela foi a vida inteira, que era uma pessoa que não se expressava tanto. Então, estrategicamente, ela ativa o arquétipo da musa. Ela chega querendo agradar apenas a si mesma, e o ato dela entender que ela é bonita, usar de linguagem corporal, usar de estética física, tudo isso para ela é como uma armadura, para garantir que enquanto ela esteja passando a mensagem que é o que ela quer passar hoje, ninguém consiga olhar para o outro lado. Agora pensa na Audrey Hepburn. A essência dela é a essência da inocente. Aquela mulher viveu na Segunda Guerra Mundial, gente. E apesar de ter vivido em primeira mão e participado da Segunda Guerra, você olha para ela e sente uma suavidade que é quase imune ao tempo, uma feminilidade clássica, leve, que nunca vai soar forçada, porque é a essência dela. Mas quando você olha para suas últimas décadas de vida, você percebe que ela entrou na fase sábia. Ela começou a fazer caridade, a se conectar profundamente com causas humanitárias. E tudo isso longe dos holofotes, ela não fazia para que os outros vissem. Mas quem levaria em consideração uma menina inocente que quer salvar o mundo? Ninguém. Ela precisava passar mais maturidade para poder chegar onde ela queria chegar. Então você percebe que durante sua vida ela sempre soube ativar o arquétipo da amante. Os homens que contracenavam com ela falavam que ela tinha uma sensualidade contida, que não era fácil de explicar.
como se fosse um mistério doce, um magnetismo sem vulgaridade. A Audrey encantava pela beleza, sim, mas houveram diversas mulheres tão lindas quanto ela em sua época. Agora, tão múltipla, tão cheia de camadas quanto ela, até hoje é difícil de encontrar. E por isso ela se tornou eterna. Então agora respira fundo e pense em você. Qual arquétipo aparece mesmo quando você não está tentando? O que você está vivendo hoje que está querendo te fazer mudar quem você é? E qual é a versão de si mesma que você interpreta para conseguir encarar esse mundo? O seu trio de arquétipos não vai ser fixo. A vida é como se fosse uma valsa e eles vão dançar com você. Mas quando você começa a entender quais são os seus arquétipos, nomeia eles, conhece eles, tudo vai começar a fazer mais sentido. Suas escolhas, seus relacionamentos ou até aquela sensação de, ai, será que eu tô forçando? Você nunca esteve forçando, você só ativou o arquétipo errado no momento errado. E por um momento esqueceu de nutrir a sua verdadeira essência. Então hoje, olhe para si mesma com mais generosidade, mais sofisticação. Faça um brinde a si mesma, porque afinal você não é uma só. Você é um conjunto de símbolos em constante evolução. Uma mulher que sabe usar suas máscaras sem nunca perder o próprio rosto. E comenta aqui embaixo para mim, qual arquétipo você sente que é a sua essência? Porque no fim do dia, o seu poder nunca esteve em ser uma coisa só. O seu poder está em saber quando você deve ser o que é. Aqui foi a Lilith. Uma semana brilhante para você.